Tá certo, pessoal? Então vamos agora para mais uma aula de química. Hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos de termodinâmica. Então, primeiramente, a gente vai definir o que é entropia, a gente vai ver formas de calcular a entropia, a gente vai ver um pouquinho da segunda lei da termodinâmica, um pouquinho da energia livre de Gibbs e, por fim, as nossas referências que foi utilizado para fazer essa aula. Então, vamos lá. Definição de entropia. O que a gente sempre vê na escola, né? Que a entropia é o grau de desordem do sistema, é o grau de desordem das moléculas. Essa definição tá errada? Não tá, mas ela tá incompleta, né? Ela é uma definição que é utilizada para fins mais didáticos, contudo não é mais correta, né? A parte da mecânica estatística vai falar pra gente que, na verdade, a entropia são as várias maneiras que um sistema pode se organizar. Linária, mas o que é isso? Vamos com calma, vamos pensar no exemplo didático. Vamos imaginar aqui que eu vou jogar 4 moedas para cima, tá certo? Como a gente sabe, né, é um exemplo clássico assim da questão da probabilidade, que a moeda ela pode cair virada para cima, né? Virada com cara, ou ela pode cair virada para baixo, que ela vai estar com a face da coroa, né? Então vamos tecer uma análise desse sistema. Eu posso jogar as 4 moedas. E as 4 moedas caírem cara, é possível, tá? É uma maneira do sistema se organizar. Eu posso jogar as 4 moedas e 3 moedas, né? Caírem cara e uma cai coroa, mas note aqui que nesse caso a ordem importa, né? A ordem importa porque vai depender da posição que a minha face da coroa cair. Então aqui a gente tem 4 maneiras de organizar o sistema. Eu posso jogar as 4 moedas e cair 2 caras e 2 coroas. Note mais uma vez que a ordem importa, certo? A ordem que essas moedas caírem, a depender, né, se for cara primeiro ou se for coroa depois. E aqui a gente vai ter 6 maneiras do sistema se organizar. A gente pode inverter as situações, né? Inverter essas situações. Cai só uma cara e logo em seguida 3 coroas. E aqui a gente vai ter a mesma coisa do outro, né? 4 maneiras do sistema de se organizar. E cair 4 coroas, que também é a mesma do outro, do primeiro exemplo, certo? Que aí a gente vai ter uma maneira do sistema se organizar. Tá, mas o que esse exemplo quer falar pra gente? A entropia é justamente as formas da maneira de se organizar. Então, a gente usou o exemplo da modinha para mostrar as maneiras de se organizar, mas no mundo real, tá certo? Se a gente trazer assim para o mundo das moléculas, né, para o mundo mais microscópico, vai ser exatamente isso. É a forma que as moléculas elas vão estar se organizando. E aí, note que quanto mais maneiras que esse sistema pode se organizar, maior é a entropia. Então, no caso das moedas, quem teria maior entropia seria cair 2 caras e 2 coroas, certo? Porque 6 maneiras é muito mais provável de acontecer, perfeito? Outra coisa aqui, né, que a gente tem para falar é que os sistemas, eles tendem a evoluir para um estado com maior entropia, porque eles são estatisticamente mais prováveis. Lógico, se você joga uma moeda, a probabilidade, ou se você joga 4 moedas, a probabilidade das 4 caírem cara é muito pouco provável. Da mesma forma, das 4 caírem coroa. O que é mais provável de acontecer? Uma mistura, certo? Um pouco de cara, um pouco de coroa. Então, esse sistema, além de ser o de maior entropia, é também o maior, é também aquele que é mais provável. Na natureza, a gente mede exatamente isso. Então, por exemplo, quando a gente vê por exemplo, a energia, a gente está vendo uma energia média de tudo que está acontecendo naquele sistema microscópico. E a gente, ao mesmo tempo, também vai ver uma organização entrópica para... Calma aí, Pepe. dá uma cortadinha aí. Calma aí, deixa eu estruturar a frase. E a gente, ao mesmo tempo, vai ver uma organização entrópica visando a maior probabilidade, tá certo? Então, vamos ver um exemplo prático aqui. Vamos supor que a gente está espirrando um aerosol. Aqui a gente sabe que as moléculas elas estão numa menor entropia, porque, né, se a gente for pelaquela definição antiga de organização, um sistema fechado está mais organizado que um sistema aberto, certo?
Mas aqui a gente tem menos probabilidade das moléculas se organizarem. Então, eu vou ter uma molécula aqui, eu vou ter uma molécula aqui, eu vou ter uma molécula aqui. Elas vão estar, quando eu falo de organização, pode ser questão de energia cinética, elas vão estar se movendo em várias direções, elas vão estar vibrando. Então, aqui tudo vai incluir, certo? E aí a gente vai espirrar, certo? A gente vai espirrar e essas moléculas, elas vão pro mundo, né? Acho que é por isso, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de um perfume, por isso que a gente sente perfume a longas distâncias. Mas o que acontece aqui? Quando elas saem do aerosol, aqui a gente vai para o sistema de maior entropia, correto? Porque aqui a gente tem um espaço aberto, ele é muito mais favorável para diferentes organizações das moléculas. Então é por isso que quando você espirra um aerosol, as moléculas não fazem o processo inverso. Por que elas não voltam para o aerosol? Por que elas, né, por exemplo, quando você espirra um perfume, por que você sente o perfume né, a uma distância? Porque as moléculas elas vão aumentando a probabilidade delas de estarem no espaço, de se organizarem no espaço. Então a molécula pode voltar? Existe essa possibilidade? Existe, mas ela é baixíssima. É mais fácil elas se espalharem e se organizarem de diferentes formas no ambiente que permita que elas se organizem com uma probabilidade muito maior. Perfeito? Vamos lá. Para a parte do cálculo, né? Que é o terror de todo mundo. Agora que a gente trabalhou a definição de entropia, vamos para a parte do cálculo. No ensino médio a gente vê, né, o cálculo clássico, né, da entropia calculada de forma macroscópica, que ela relaciona o calor, né, da temperatura, o calor e a temperatura. Então a gente tem esse delta, né, é porque a gente está considerando espaços muito pequenos de variável. Então aqui é um delta QV, que é o calor, dividido pela temperatura absoluta, tá? Quando a gente fala de temperatura absoluta é sempre em Kelvin. Né, a entropia aceita uma das formas de calcular a entropia pela mecânica estatística, que é visando a parte microscópica, né? Então aqui a gente tem que a entropia é a constante de Boltzmann, que eu imagino que vocês já devam ter visto a constante de Boltzmann, mas basicamente qualquer processo, né, que a gente explique microscopicamente, que envolva um pouco de quântica, sempre a constante de Boltzmann vai aparecer, e ela aparece naturalmente, tá? Não foi alguma coisa que alguém jogou ali, ela aparece naturalmente. E aqui a gente tem o Ln na multiplicidade. O que seria essa multiplicidade, né? Que provavelmente vocês vão ver representados assim, ou representado pelo W, depende do livro. Mas o que seria essa multiplicidade? Seria justamente a probabilidade associada àquele sistema estar organizado, perfeito? Então vamos lá, né? Passando agora para a segunda lei da termodinâmica. A gente acabou de ver, né, que os sistemas tendem a evoluir para um estado de maior entropia, é uma coisa natural. Tudo na vida, tudo. O mundo, ele tá se deslocando para o lado da maior entropia, tá certo? E aí a gente vê que a segunda lei, ela vem reforçar exatamente isso, porque o que a segunda lei fala? A segunda lei diz que a entropia de um sistema isolado nunca diminui espontaneamente. Então, quer dizer, poxa, vamos por partes. Vamos relembrar lá o que é um sistema isolado. Sistema aberto, né? Que está trocando tanto energia quanto matéria. Então, energia e matéria tá vindo para cá. Sistema fechado, que ele não tá trocando matéria, tá vendo? Não tá trocando matéria, mas ele tá trocando energia. Então, aqui, por exemplo, a temperatura pode variar. E aí, o sistema isolado não vai trocar nada, não vai trocar nem energia, nem matéria. Então, a gente viu aqui no caso do aerosol, é um sistema aberto, certo? E a gente viu que a entropia ela sempre tende a aumentar e ela tende sempre a ir para multiplicidades maiores, certo? Olhando para o sistema isolado, que é o extremo do extremo do extremo, né? Que não está tendo troca de nada. A segunda lei afirma pra gente que a entropia não diminui espontaneamente. Pô, vamos voltar aqui. No sistema aberto, a gente viu que a entropia sempre tende a aumentar. E num sistema totalmente isolado, a entropia não diminui naturalmente. Ou seja, a segunda lei, então, vem justamente reforçar a ideia de entropia pra gente, perfeito? Então, a gente tem aqui... Mas como é que reduz a entropia, então? Para reduzir a entropia, é necessário a gente gastar energia, certo? E a gente pode pensar
no exemplo da geladeira e do gelo. Se a gente pegar um cubinho de gelo, desculpa o meu desenho, porque o meu desenho ele vai ficar não tão bom, porque eu estou usando o mousepad no meu computador, mas eu acho que vai dar para entender. Se a gente pegar um cubinho de gelo, lógico, e colocar ele enfim, deixar a temperatura ambiente, o gelo vai virar água, né? Aqui tem processo de troca de calor, etc., mas a gente pode analisar essa perspectiva por uma perspectiva entrópica. As moléculas do gelo, né, as moléculas de um sólido, elas estão mais organizadas, então elas tendem a ter menos possibilidade de organização. As moléculas de um líquido, elas estão mais fluidas, então elas tendem a ter maior possibilidade de organização, né? Organizações diferentes. Então, por isso que o gelo ele derrete naturalmente virando líquido, porque o líquido é o estado de maior entropia. Agora, vamos pegar o exemplo da geladeira e do gelo. O que acontece com a geladeira? O gelo é produzido naturalmente? Se considerar a temperatura ambiente, não. Ele não é produzido naturalmente. Ele tende a derreter a temperatura ambiente. Mas então, como é que a geladeira funciona? É justamente isso. A geladeira pega energia, né? Pega energia para poder produzir o gelo. Então aqui a gente tem, a entropia ela indo para um estado, o sistema indo para um estado de menor entropia com gasto de energia, perfeito? Vamos pro próximo. Próximo tópico que a gente vai ver aqui, um segundo. Próximo tópico que a gente vai ver aqui é a energia livre de Gibbs, né? O que é energia livre de Gibbs? É o nosso parâmetro teórico para medir a tendência de uma mudança química ou física já acontecer ou não. Perfeito, vamos parar aí. O que é energia livre de Gibbs é pra gente, né? Então, pra gente da fisicoquímica, pra gente da física, pra gente da química, não importa. A energia livre de Gibbs, ela é um sinal pra gente, ela é só da natureza. É importante falar para vocês, a energia livre de Gibbs não é uma coisa medida, beleza? Como você mede energia, como você mede temperatura, ela é um parâmetro teórico, tá? A gente criou esse parâmetro, ele não existe naturalmente. E o que ela vai atuar pra gente? Como está na natureza? Basicamente, ela vai ser um pode ou não pode acontecer. Se a energia livre de Gibbs for favorável, é o sinal verde para a natureza. Esse processo químico ele pode acontecer. Se a energia livre de Gibbs não for favorável, esse processo químico ou físico na natureza ele não vai acontecer, então o sinal vermelho. E o que a energia livre de Gibbs combina? Ela combina dois fatores importantes. A entalpia e, olha só, a entropia que a gente viu lá em cima, perfeito? Então tá aqui aquela maravilhosa formulazinha, né, que a gente viu no ensino médio, G igual H menos TS. Perfeito. Né? E o que a gente tem aqui, né? Como é que esse sinal da natureza ele vai se comportar pra gente? Vai se comportar a partir de um sinal. Se a resultante da energia livre de Gibbs for negativa, quer dizer que o processo é espontâneo e ele ocorre de forma natural, certo? Agora, se esse sinal for positivo, quer dizer que a energia livre de Gibbs é um processo que não é espontâneo, ele não vai acontecer de forma natural, perfeito? Só que note que tem coisas que favorecem essa energia livre de Gibbs ser negativa ou ela ser positiva. E aqui a gente vai aquela famosa análise de sinal, correto? Então vamos lá. Vamos aqui para análise de sinal. A gente tem aqui, se o processo é exotérmico, ou seja, ele está liberando calor e a entropia aumenta, aqui a gente tem que a energia livre de Gibbs é sempre positiva. Ou sempre negativa. Então, ela vai ser espontânea em qualquer temperatura. Mas linear, por quê? Vamos lá. Um processo exotérmico significa que a nossa entalpia é negativa. Vou escrever aqui do lado, né? Que ΔG é igual entalpia negativa, opa, a gente já tem um fator que está corroborando para a energia livre de Gibbs ser negativa, que é a nossa entalpia negativa. E se aumenta a desordem do sistema, que é o que a natureza é mais provável, o sinal da entropia ele vai ser positivo, mas peraí. Positivo com negativo resulta em negativo. Então, a gente tem aqui que o nosso termo entálpico e o nosso termo entrópico vai corroborar os dois para uma diminuição da energia livre de Gibbs, certo? Ela vai ficar mais negativa. Então, por isso não importa a temperatura, o processo vai ser espontâneo em qualquer temperatura. Vamos analisar outro caso, né? A energia livre de Gibbs, repetir aqui.
é igual H menos TS. Vamos lá. Se o processo é exotérmico, beleza, é um fator que corrobora, né? É uma entalpia negativa, então ele já está corroborando para a energia livre de Gibbs ser positiva. Mas se a entropia do sistema está diminuindo, ou seja, a entropia está ficando negativa, opa, aqui a gente tem um problema, que aqui a gente vai ter uma multiplicação, correto? Aqui a gente vai ter uma multiplicação. Negativo com negativo dá positivo, então aí a gente vai ter que analisar a temperatura. Se a temperatura for muito baixa nesse caso, beleza. Esse termo que está multiplicando, ele vai ser baixo. Então, aqui vai ser um positivo, mas um positivo baixo, que não vai afetar tanto a nossa entalpia negativa. Então, a energia de Gibbs continua negativa. Agora, se a temperatura for muito alta, esse termo aqui vai ser muito alto. Tão alto que a nossa entalpia não vai conseguir superar. Então, a energia livre de Gibbs vai ser uma resultante positiva. Por isso, ele é espontâneo e esse caso é espontâneo em temperaturas baixas, perfeito? Vamos lá. Outra análise, eu vou fazer aqui no cantinho. Delta G igual entalpia menos temperatura vezes a entropia. Vamos lá. Processo endotérmico, ou seja, ele está absorvendo calor. É positivo, esse fator já não está mais corroborando para a energia livre de Gibbs ser negativa. Processo que aumenta a desordem no sistema, né? Desculpa, eu falei desordem, mas enfim. Que está aumentando a entropia. É positivo. Então, aqui, positivo com negativo dá negativo. Então, a energia livre de Gibbs ela vai ser negativa quando este termo aqui for altas temperaturas, porque se ele for baixas temperaturas, a entalpia ela vai ganhar e a energia livre de Gibbs vai ser positiva. Então, ele é espontâneo em altas temperaturas. Finalizando a análise, né, para o último caso, vamos lá aqui de novo, delta G é igual a H menos TS, perfeito? Aqui a gente tem, nesse caso, um processo endotérmico, ou seja, energia positiva, né? Ele está absorvendo energia, então energia positiva. E a gente tem menos possibilidades de organização do sistema, então a entropia também então, entropia negativa. Negativo com negativo, esse termo vai gerar uma resultante positiva. Se a gente só tem termos positivos corroborando para a energia de Gibbs, lógico que ela vai ser positiva, né? Não tem outro jeito, ela vai ser positiva. Portanto, nesse caso, os processos eles nunca vão ser espontâneos. Perfeito? Então, essa é a análisezinha do sinal que a gente tem que ver. E por que a gente faz essa análise de sinal? Essa equação, né, e todas essas análises de sinais, ela é para mostrar pra gente que depende, né? Na natureza a gente está dependente de muitos fatores para as coisas acontecerem. Está dependente da entalpia, da entropia, está dependente da temperatura. Então, é um fator complexo para definir se um processo é espontâneo ou não, por isso que a gente tem que fazer essa análise crítica. Perfeito? Aí aqui, eu deixei um exemplo para vocês, imaginando que duas reações, imaginando que uma reação química acontece entre duas moléculas. Quando é que ela vai acontecer? De fato, de forma natural. Nesse primeiro caso, que ele vai ser espontâneo em qualquer temperatura, certo? Quando é que ela pode acontecer? Ela pode acontecer, a depender da reação química. Se ela for mais favorável em temperaturas mais baixas, ou se ela for mais favorável em temperaturas mais altas. E ela nunca vai acontecer quando o processo é endotérmico e quando a entropia do sistema diminui. Perfeito? E aqui a gente tem um clássico, um gráficozinho da variação de delta G com a temperatura, porque a gente viu que a temperatura é um fator importante. Eu fiz esse gráfico aqui usando um pacote do Matplotlib. Enfim, para quem trabalha com fisicoquímica, é bem interessante dar uma olhadinha, né? Porque a maioria dos programas que a gente usa para gerar gráfico não é
não é acesso livre, né? Não é acesso gratuito, então aí Matplotlib, programaçãozinha em Python, é bem fácil de fazer e personalizar o gráfico. Mas basicamente o que a gente tem aqui? A variação da energia de Gibbs é o nosso eixo Y e a variação da temperatura é o nosso eixo X, né? Opa! A gente vai olhar aqui, vai ser o quê? Isso aqui vai ser resultante de uma reta. Que aí daqui a pouco a gente vai fazer uma analogiazinha bem interessante. Desculpa a letra, tá, gente? Mas a gente vai fazer uma analogia bem interessante. Certo? E aí que a gente tem que a curva azul, ela representa um processo que está aumentando a entropia, né? Está aumentando a entropia, então aqui o processo está se tornando espontâneo em altas temperaturas, né? À medida que a gente aumenta, a entropia ela aumenta e o processo ele vai se tornar espontâneo em altas temperaturas. A reta laranja é um processo em que está diminuindo a entropia, ou seja, está fazendo isso aqui, ó. Tá fazendo isso aqui, então a baixas temperaturas, né, ele é espontâneo. E aqui tá aumentando a entropia em altas temperaturas, ele é espontâneo. É isso que esse gráfico tá falando pra gente. Perfeito? E aí a gente vai olhar de novo a nossa famosa equaçãozinha, né, na energia de Gibbs. Então a gente sabe que o H vai ser o nosso M, aquele que vai cortar o eixo Y. Desculpa, o H vai ser o nosso B, né? Tá invertido aqui. O H vai ser o nosso B, né? Que é aquele que vai cortar o eixo Y. O T é a nossa variável que a gente está fazendo no gráfico, então o T é equiparado ao X, né? A equação da reta. E o S, né? Vai ser o nosso termo M aqui. E o que é esse M? É o coeficiente angular. E o que o coeficiente angular traz pra gente? A inclinação da reta. Por isso que a gente está olhando aqui o aumento da entropia ou não. Reparem que em nenhum momento do gráfico aparece a entropia, tá certo? Aparece temperatura, aparece energia livre de Gibbs, e aqui não chegou a cortar, tá certo? Mas poderia aparecer também a entropia, mas cadê, né, a entalpia, né? Mas cadê a entropia? A entropia é justamente aqui o nosso coeficiente angular, certo? E é por isso que a gente está fazendo essa leitura, né? Que a reta laranja traz pra gente que a entropia está diminuindo, ou seja, né, que o nosso coeficiente angular está diminuindo, por isso que o processo está sendo espontâneo em baixas temperaturas. E aqui a reta azul traz pra gente que o nosso coeficiente angular está aumentando, então ele vai ser espontâneo em altas temperaturas. Perfeito? E aqui eu trago para vocês as nossas referências, né? Como toda aula de química, né, tem que ter Princípios de Química do Atkins, é um livro muito bom, recomendo vocês a leitura. Ele traz um geral de diversos conteúdos, mas para se aprofundar na parte de fisicoquímica, o Gilbert Castellan, né, o Castellan, é um livro muito bom para se aprofundar na parte de fisicoquímica. Então foi essa a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, deixa no chat que a gente responde, perfeito?